Olá, pessoal. Vamos agora fazer nossa resolução da primeira avaliação de máquinas elétricas, referente ao assunto de transformadores. Bem, a primeira questão, nós temos aí a pergunta das alternativas abaixo. Qual é a alternativa correta sobre o que é um transformador? Então aí a gente temos a exploração sobre a definição do conceito do equipamento, do que é a máquina elétrica transformador. Bem, a primeira questão aqui explora o conceito sobre o equipamento chamado transformador, certo? Tanto os transformadores como os motores que vamos estudar na próxima etapa do curso são classificados como máquinas elétricas pelo princípio de funcionamento utilizar a indução eletromagnética no seu funcionamento, certo? Diferenciando o transformador do motor ou gerador é a questão de não ter partes rotativas. Então, é uma máquina elétrica, certo? Tem a conversão de energia através do processo de indução, mas que não tem nenhuma parte que gira. Então, ela é considerada uma máquina elétrica estática. Então, a alternativa B, certo? Estaria já, então, dentro dessa conceituação, a alternativa B estaria errada. Nós temos duas alternativas repetidas, certo? A letra A e a letra C, que já induz o quê? Que máquinas elétricas estáticas é o que? A definição de transformadores. Então, até aí, certo? Tá ok. Como elas são iguais, então, poderia ser A ou C. O complemento, que utiliza no processo de transformação de potência elétrica os fatores tensão e corrente elétrica, também está correto. Então, tanto a alternativa A como a B seria a resposta da questão. Quem marcou a alternativa A ou a C acertou a questão. Bem, a questão 2 traz a informação que o trafo abaixo possui N1, que é a quantidade de espira no primário, lembrando que o primário é sempre definido como o lado que tem a fonte de tensão conectado. Então, aqui nós temos o primário. E o secundário, N2, 3.000 espira. Sempre o secundário, onde nós temos as conexões da carga. Então, letra A, calcula a relação de transformação. Letra B, a tensão no secundário. E letra C, a corrente no secundário. Na questão ainda foi informado que a carga possui uma resistência de 2 ohms e a tensão de alimentação V1 220 volts. Então, a letra A, relação de transformação, a gente podemos utilizar essas relações V1 sobre V2, I2 sobre I1 e N1 sobre N2. Então, podemos usar aqui a relação N1 sobre N2, porque na questão foi informado as quantidades de espira nos dois enrolamentos. Então, fica N1 100 e N2 3.000. Então, vai ficar 1 sobre 30. Esse A vai ser igual a 0,03. Letra B, a tensão no secundário, V1 sobre V2 igual a A. Então, V1 foi dado na questão, 220 sobre V2, e o A foi calculado no item anterior, 0,03. Então, V2 é igual a quê? 220 dividido por 0,03. Dá 7.000. 3. 7.333 volts. Então, é para ser um valor maior de tensão no secundário. Por quê? Que é o lado que foi dito que tem mais espiras. Então, a tensão, nível de tensão, é proporcional à quantidade de espiras do enrolamento. Então, pela informação da questão, está batendo. E a corrente no secundário? Então, lembrando que onde tem mais espira, maior tensão,
a corrente é inversamente proporcional. Então, vai ter a tendência de ter uma corrente menor, certo? E só que a corrente vai ser determinada de acordo com a necessidade da carga. Então, quem vai puxar a corrente aqui é a carga. Então, o nível de tensão nós já temos aqui formado, certo? É quanto? 7.333 no secundário. Então, lei de Ohms tem que a tensão é igual a quem? R vezes I. Então, I vai ser igual a 7.333 dividido por 2. Então, 7.333 dividido por 2 vai dar quanto? 3.666. Então, letra C, 3.666 amperes. Letra B, 7.333. E letra A, relação de Spira, 0,03. Terceira, o primário de um transformador alimentado por uma corrente elétrica alternada tem mais Spira do que o secundário. Nesse caso, no secundário, comparando com o primário, veja que aqui nós temos uma oração aqui que está escrita de forma indireta, invertida. Então, nesse caso, no secundário, comparando com o primário, então foi dito na questão que o transformador ele tem o primário com mais Spira do que o secundário. Então, o secundário, em relação ao primário, vai obter o quê? Uma menor diferença de potencial, certo? Então, por essa informação, que ela vai ter uma menor diferença de potencial, menor tensão, porque ela vai ter a quantidade menor de Spira. E a quantidade de Spira está relacionada diretamente com a quantidade de tensão. Então, quanto maior a tensão, maior a quantidade de Spira. Então, se foi dito que tem menos Spira, então vai ter menor tensão, menor diferença de potencial. Então, por aí, a gente elimina o quê? A diferença de potencial é maior? Não. Então, D e E está errado. Diferença de potencial é a mesma? Também não, só seria a mesma se a quantidade de Spira no primário e no secundário forem iguais. Então sobrou só a letra C, certo? Então ela vai ter uma diferença de potencial menor e o que vai ser encontrado de natureza do sinal também vai ser uma corrente alternada. Então a utilização do transformador não modifica o tipo de sinal que está sendo injetado. Se é um sinal senoidal, no secundário vai ter um nível de sinal também com a natureza senoidal. A frequência vai ser alterada? Não, com a mesma frequência, tá? Quarta questão, das alternativas a seguir expressam, qual dessas aí expressa bem a ligação abaixo? Então, basta observar o quê? Como os terminais do primário e secundário estão conectados. Então, observe aqui que do lado primário, aqui, que nós estamos considerando do lado esquerdo, nós temos a tensão entrando no terminal 1 de cada transformador. Então, está sendo utilizado 3 transformadores para formar um transformador trifásico. Então, é um banco de transformadores monofásicos formando um transformador trifásico. Então, está entrando aqui por H1 de cada terminal de entrada aqui de cada transformador monofásico. Veja que aqui a tensão de fase é raiz de 3 menor. Beleza. Por aqui também dá para a gente ter a noção de saber qual é a configuração que se encontra cada lado. Então, vimos nos nossos estudos que a tensão de linha, quando o fechamento é estrela, é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Logo, a tensão de fase na ligação estrela é o quê? Tensão de linha dividido por raiz de 3. Por aqui, ó, por essa definição da modelagem matemática, já podemos afirmar que o lado primário está conectado em estrela, certo? Em Y. E vejo também que o terminal H2 de cada um estão conectados, ó, curto-circuitando entre eles. Então, tem um ponto em comum entre os enrolamentos. Então, esse ponto comum aqui é a característica da ligação estrela ou Y, tá?
e aqui a tensão de linha, e aqui em cima do enrolamento a tensão de fase. Então, por aqui, a gente já elimina a letra A e D. Veja que o comportamento da ligação do lado secundário, temos sempre o terminal aqui H1 ligado com um H2 de outro enrolamento, certo? Sempre tem 2 pontos em cada ligação, ó, conectados. E aqui a tensão de linha, se observar, é igual à tensão de fase. Então, essa informação nos dá o quê? Quando temos a tensão de linha igual à tensão de fase em um fichamento de um transformador, isso é uma característica de uma ligação delta ou triângulo. Tensão de linha igual à tensão de fase. Entretanto, a corrente que entra aqui em cada fase se divide aqui. Logo, essa corrente de linha, certo? É raiz de 3 a corrente de cada fase. Então, por essa informação que foi dita na questão, nós temos o quê? Que a informação vai nos dar que isso é um fechamento em triângulo. E também pelo simples questão de cada terminal ter 2 pontos de conexão, que é a que configura a ligação em triângulo. Então, a resposta aqui, letra C. Questão 5. Das alternativas abaixo, qual a alternativa correta sobre os tipos de transformadores de potencial? Os transformadores de potencial, também conhecidos como TPs, é um instrumento que vai nos dar a possibilidade de ter um abaixamento de tensão para a instalação de equipamentos de forma segura, como os instrumentos de medição, de proteção, e sempre a tensão padronizada no secundário ou é 115 volts ou 115 dividido por raiz de 3. E temos 2 tipos de transformadores de potencial que é utilizado. Nós temos os transformadores que são classificados de acordo com o nível de tensão que vai ser utilizado. Então, até 138 kV é utilizado um modelo de TP que é chamado transformador indutivo, certo? Então, letra D, a gente já elimina, porque não existe tipo resistivo. Não existe não indutivo, certo? E aí o outro tipo, que é para tensões acima de 138 kV, nós vamos ter um TP, que é chamado TP capacitivo, que ele utiliza unidades capacitivas em série com um TP indutivo, questão do nível de tensão que vai ser utilizado. Então, a resposta correta é tipo capacitivo e indutivo. Não existe não capacitivo. Sexta, considere o autotransformador cujo modelo é apresentado a seguir. Então, esse modelo de autotransformador que é utilizado aqui, um transformador convencional, sendo que a ligação, como foi feita aqui entre os terminais de cada bobina do transformador, foi possível elaborar um autotransformador. Tá? Então, aqui é uma característica de um autotransformador que abaixador, você entra com nível de tensão alta e sai com um nível de tensão mais baixa. Isso aí vai nos dar a seguinte relação: V1 sobre V2 é igual a quem? Nós temos que a tensão V1 é composta dessa quantidade de espira. Então, vai ser N1 mais N2. E V2 só é N2. Então, ele pergunta, é correto afirmar que a tensão no secundário V2 é dada por quanto? Basta fazer aqui, ó, essa aplicação aqui da regrinha do composto. Então, vai ficar V2 é igual a V1 vezes N2 dividido por N1 mais N2. Então, a alternativa que tem essa informação é a letra B. Sétima, a forma de determinar os parâmetros de um transformador é pelos ensaios a vazio de curto-circuito. Sobre os ensaios, é incorreto, certo? Que é errado afirmar. O ensaio a vazio é utilizado para a determinação dos parâmetros do ramo magnetizante? Correto, certo? A gente utiliza o ensaio a vazio para determinar
os elementos que ficam no ramo de magnetização. A reatância equivalente do transformador é determinada pelo ensaio de curto-circuito? Correto. O ensaio de curto-circuito é para identificar os parâmetros que são ligados em série, certo? Na modelagem do mesmo. Então aqui está correto e correto. No ensaio a vazio, aplica-se a corrente nominal nos enrolamentos? Errado. É no ensaio de curto-circuito que aplica-se a corrente nominal nos enrolamentos. No ensaio a vazio se aplica a tensão nominal do equipamento. Letra D. No ensaio a vazio, a leitura da potência pode ser tomada como igual às perdas do núcleo? Correto. Também conhecida como perdas no ferro. E letra E. A resistência equivalente do transformador é determinada pelo ensaio de curto-circuito? Correto. Bem, pessoal, aqui nessa questão também trata sobre os ensaios de curto-circuito, circuito aberto no transformador. Já foi dado os parâmetros equivalentes do circuito do transformador, R1, X1, R2, X2, que são os parâmetros dos enrolamentos, e RC, XM aos parâmetros de magnetização. Ele pede para calcular o rendimento do tráfego a plena carga, certo? Com fator de potência igual a 0,8. Aqui o circuito equivalente do transformador, a gente vai referir as informações de X2 e R2 para o primário, tá? Temos que a resistência total desses enrolamentos é quem? É R1 mais R2 linha, que é o valor referido ao primário. Então, para referir, basta multiplicar pela relação de transformação ao quadrado. Só que essa relação de transformação ao quadrado, a relação de transformação vale quanto? O A é igual a V1 sobre V2. Ele deu aqui os valores de tensão nominal. Então, fica 2.200 dividido por 110. Isso aqui vai dar 20. Então, aqui na fórmula, onde vai utilizar aqui a aplicação do R2', vai aparecer o valor R2, que é 5 mA, então é 0,05 vezes 20 ao quadrado, mais 0,22, dá 2,22 ohms. E aqui, certo? Através dessa informação da resistência equivalente, a gente pode utilizar a fórmula aqui de potência de curto-circuito, que é a mesma coisa das perdas de curto-circuito. Na questão ele pede para encontrar quem? O rendimento. O rendimento nada mais é do que potência de saída sobre potência de entrada. Só que isso aqui a gente pode reescrever também como potência de saída sobre potência de saída mais as perdas que existem. As perdas do núcleo e as perdas no cobre, certo? Então, as perdas de curto-circuito e a perda de circuito aberto. Então, perda de curto-circuito pode ser calculada por essa forma. R equivalente, que a gente já calculou, 2,22, e a corrente de curto-circuito ao quadrado. Só que a corrente de curto-circuito ao quadrado, no ensaio de curto-circuito, onde a gente utiliza a tensão injetada no primário e curto-circuito secundário. E aí tem a leitura da corrente nominal que vai circular no lado primário, que vai ser a corrente de curto-circuito. Só que pelas informações que foram dadas na questão, dá para a gente saber quanto é essa questão, essa corrente de curto-circuito. Ela nada mais é que vai ser quem? A potência nominal dividido pela tensão nominal do equipamento. Se a gente utilizar a potência nominal é 110 kVA, dividido, no caso do primário, que está sendo utilizado como referência aqui no ensaio de curto-circuito, a tensão é quanto? 2.200. Então, 110 kVA dividido por 2.200, essa corrente de curto-circuito aqui vai ser igual a 50 amperes. Então, por isso que aqui está aparecendo 50 ao quadrado, que é aqui da forma. Então, vai dar a perda no cobre de 5.550, transformando em quilowatt, 5.000 ou 5,55. Então, aqui a gente já tem a informação das perdas no cobre. Precisamos encontrar as perdas no núcleo. Aqui, esse GCA é a condutância desse ramo aqui, ó, de magnetização, que é quem? Esse GCA é 1
sobre RCC, se RC ou RM. Então, 1 sobre RC, quanto é o RC? É 5.500, certo? Então, é 1 sobre 5.000 e que? E 500. Só que esse valor está sendo utilizado como? Lá onde é que está o equipamento que está medindo as perdas do circuito aberto? Está lá no secundário, está lá no secundário o equipamento. Então tem que pegar esse valor que foi dado na questão, que está referido ao primário, jogar lá no secundário. Para jogar para o secundário é só dividir pela relação de transformação ao quadrado. Então pegar esse valor aqui, ó, 5.500, jogando lá para o secundário, vai ser 5.500 dividido por 400, dá 13,75. Como a gente quer transformar em condutância, então vai ser 1 sobre 13,75. VCA é a tensão de circuito aberto. E nesse site de circuito aberto é colocada a tensão nominal do lado secundário e deixa em aberto o lado primário. Então, a própria tensão do equipamento do lado secundário, que é 110 volts, por isso que aqui apareceu 110 ao quadrado. Então, vai dar uma perda no núcleo equivalente a 880 watts, transformando em quilowatt 0,88 kW. Só que é necessário também calcular o fator de carga, que é a raiz quadrada das perdas do núcleo sobre a perda no cobre. Então, fica 0,88 dividido por 5,55. Essa raiz quadrada vai dar 0,4 aproximadamente. Então, o rendimento, potência de saída, certo? V2 e 2 vezes fator de potência vezes fator de carga, dividido pela potência de saída mais as perdas no núcleo mais as perdas no cobre. Fazendo aqui a equação, a gente vai chegar no valor aproximadamente de 0,85, que em percentual vai ser igual a um rendimento de 85%. Então, seria esse raciocínio para se resolver a questão. Encontrar quais são as perdas referentes ao cobre, que é a questão dos enrolamentos, e as perdas no núcleo, que é a questão do ferro. E jogar aqui na equação de cálculo de rendimento, que depende do fator de potência, que foi dado na questão, e do fator de carga, aqui que depende das perdas do ferro e do cobre, tá? Então aqui a gente chega ao final da nossa resolução. Espero que todos tenham se saído bem. Quem não se saiu bem, existe aí uma lista de atividades que foi proposta aí no formulário, que deve ser preenchido para os alunos que estão com média abaixo de 7, certo? Já está no SWOT computado a nota da avaliação com os pontos extra, as atividades extra classe e os relatórios do laboratório, ok? Então até a próxima aula, pessoal.